Opa, fala pessoal, notícias sobre os fundos imobiliários e algumas surpresas, né? Algumas surpresas até bem negativas. Tivemos inadimplência com alguns fundos imobiliários, então cuidado com aqueles fundos imobiliários de papéis que sejam mais arriscados, tá bom? Por outro lado, a gente também teve algumas notícias positivas sobre os fundos imobiliários e eu já vou logo compartilhando a minha tela aqui para falar desse alerta, né? Esse ponto negativo que é inadimplência, quando algum inquilino ou algum emissor ali, algum título de dívida que um fundo imobiliário tem e não é pago, tem inadimplência, isso acarreta em menos dividendos caindo na conta de nós investidores e desvalorização também dessa cota. Vou te mostrar isso agora e daqui a pouco eu também te mostro algumas opções, 5 opções pelo menos, muito mais seguras de investimentos nos fundos imobiliários para agora, esse momento, tá bom? Então vou logo aqui compartilhando a minha tela, que é uma notícia de inadimplência que deixou todo mundo aí alarmado nesses últimos dias. Então, fundos de recebíveis imobiliários são os fundos de papéis. Entenda que tem aqueles fundos imobiliários mais seguros e os mais arriscados. Vou te mostrar daqui a pouco como você consegue identificar isso. Então, 3 fundos imobiliários aqui sofreram muito essa semana, o HCTR11, o DEVA11 e o VSLH, por causa de uma inadimplência do Shopping Feira da Madrugada, o Circuito das Compras, que a gente tem até uma foto aqui, tá, desse empreendimento que está sendo desenvolvido, que já foi entregue lá, já tem muita gente circulando, tá, nesse shopping, que era mais ou menos na região do Brás, em São Paulo, aquele comércio mais popular. Antigamente era conhecido como Feirinha da Madrugada e agora eles estão colocando esse novo nome, o Circuito das Compras, o que é bastante interessante, né, por si só, organizando esse comércio popular que já é muito demandado. Mas qual é o problema? O problema é que esses inquilinos desse shopping aqui não estão pagando devidamente aquilo que deveria ser pago e aí a própria administradora desse shopping aqui disse que não tinha dinheiro para pagar, então é essa inadimplência que a gente está vendo agora e foi muito negativa para vários fundos imobiliários, né? Por exemplo, eles caíram aí aproximadamente 5% em um só dia. Vamos olhar, por exemplo, ó, o DEVA11, muito claro, olha que ele caiu 7,46% nos últimos 5 dias, olha essa queda aqui que feio, por causa disso, por causa dessa inadimplência. Quer dizer que são fundos imobiliários ruins? Não é isso. A questão é, são mais arriscados, então você precisa entender o que tem dentro desses fundos imobiliários e eu já vou te mostrar o relatório gerencial e a gente vai ver isso juntos. Mas terminando a notícia aqui, a gente consegue ver esse impacto negativo. Por quê? Porque a gente tem sempre que lembrar o que está dentro dos fundos. Então, o HCTR, por exemplo, tem 7,32% do fundo sendo representado por esse emissor aí, esse devedor que, no caso, ficou inadimplente. É óbvio que as medidas cabíveis, legais, judiciárias, vão ser tomadas. Não é uma fatia tão grande assim do fundo, né? Então, perceba, o fundo tem 100% ali do seu dinheiro para alocar, 7%, então, no caso do HCTR, está nesse devedor, tá bom? Então, não é um fim do mundo, mas é obviamente que pode acarretar em menos dividendos caindo na conta e também pode acarretar em desvalorização da cota por causa desse perigo, né? Dessa imprevisibilidade desse devedor aí, desse emissor que não é tão confiável assim nesse momento. E aí o DEVA11 tem um pouquinho menos, 4,8% do fundo, e o VSLH, 3,57% do fundo, são desse devedor. E aí eu vou até colocar aqui o relatório gerencial do DEVA11, que a gente já consegue ver algumas informações. Por exemplo, dividend yield dos últimos 12 meses, 16,01, tá? Cuidado, porque se você olhar apenas o dividendo, você às vezes não vai entender a classificação de risco desse fundo, tá? Não olhe apenas o dividend yield. E aí eu vou te mostrar aqui algum outro jeito mais fácil de você identificar o quão seguro ou arriscado é um fundo imobiliário. E para isso eu vou descer aqui nessa parte onde mostra exatamente qual é o portfólio de CRIs, então quais são as garantias que esse fundo tem, quais são os emissores, os devedores, quanto que eles pagam, enfim, vou até colocar um zoom aqui um pouquinho maior. Por exemplo, ó, a maior participação do fundo, ó, 6,3% desse fundo,
Quem é o devedor assim? Quem que é aquela empresa, instituição, empreendimento que está pagando esse fundo imobiliário todos os meses? É esse aqui, ó, Chemin, tá? Aqui ele coloca que o status é 100% adimplente. A partir do próximo relatório, esse daqui, ó, o circuito de compras não estará mais 100% adimplente, tá? E como que a gente consegue ver de uma maneira rápida e simplista de quão arriscado é um CRI, de quão arriscado é um fundo imobiliário de papel? É por essa taxa pré-fixada aqui, por essa taxa de pagamento. Então, por exemplo, ó, a gente vai ver aqui o circuito das compras, ele paga para o fundo imobiliário IPCA mais 8%, tá, ao ano. Ou seja, ele é um pouco mais arriscado do que um título que pague mais ou menos 6%, tá? Então, você pode usar essa métrica mais ou menos hoje. IPCA mais 6 é mais ou menos o que o Tesouro IPCA está pagando, tá? Então, um título, um CRI, que esteja dentro de um fundo imobiliário que pague IPCA mais 6 é um título bem seguro, ok? Por quê? Porque o circuito das compras, aqui, essa Chemin, por exemplo, como eles não têm tanto nome no mercado, não tem tanto crédito na praça, digamos assim, eles precisam pagar um pouco mais para ter esse dinheiro emprestado para desenvolver os seus empreendimentos. Então, a maneira mais simplista de ver quão arriscado é um fundo imobiliário são essas taxas, tá? E a gente pode ver que aqui a maioria está 11, está 8, 9, 10, mais o IPCA, tá? Então, se ele está dando esse retorno tão maior, ele tem um pouco mais de risco, ok? Então, entenda isso, o que está por dentro do seu fundo. Não olhe apenas o dividend yield. Como eu disse, não quer dizer que esses fundos são ruins, tá? A questão é que eles têm um pouquinho mais de risco e isso pode afetar tanto os seus dividendos mensais quanto uma possível desvalorização. Por isso, essa montagem dessa carteira de investimentos tem que fazer sentido. Não olhe apenas um indicador. E aproveitando agora, eu vou mostrar, antes das surpresas positivas que a gente também teve, as 5 ideias de investimento, 5 recomendações que eu consegui lá na Toro Investimentos, que é essa corretora aqui que eu uso, que eu tenho uma parceria com eles, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição, porque todo mundo que abre conta através do meu link recebe esse livro de presente na sua casa, eu envio pelos correios. Desde que você use, esse link está na descrição, abra sua conta lá na Toro, que é taxa zero, super fácil de usar, faz parte do Grupo Santander, então é super segura. Então você ativa a sua conta através desse link aqui e você vai ganhar esse meu livro na sua casa. E detalhe importante, tá? Que eu conversei com eles esses dias aqui e eles estão com alguns benefícios especiais para quem investe mais que R$100 mil dentro de um mês. Vai ter assessoria gratuita, tá bom? Imagina você ter um assessor aí, funcionário da Toro Investimentos, te ajudando nos seus investimentos. Quem conseguir, então, transferir R$100 mil, tá? Se você tiver, por exemplo, em outra corretora, você pode fazer a transferência de custódia lá para a Toro. Dentro desses 30 dias, você recebe a assessoria gratuita também. Pega esse link aí que está na descrição que eles vão te chamar no WhatsApp e vão explicar todos esses detalhes, beleza? Agora eu vou colocar aqui na tela essas recomendações de fundos imobiliários que eles têm, tá? É só clicar aqui em Bolsa de Valores, então, colocar melhores FIIs em 2023 e eles têm aqui 5 ideias de investimento então, tá? Sendo que o primeiro é um fundo de fundos, o BPFF11, o segundo é o Tegar, eu quero destacar o último dessa lista aqui, tá? O KNCR, então, também é um fundo excelente, fundo de papel muito seguro, que está pagando muito bem. E aí até eu faço essa questão agora, né? A gente tem fundos imobiliários aqui bastante seguros de papéis, pagando dividendos tão altos. Para que a gente vai correr tanto risco naqueles fundos nesse momento? Pelo menos eu gosto mais dos fundos mais seguros. O BRCO é um fundo de logística e eu quero destacar esse aqui, ó, o MCCI11, tá? Que é um fundo, então, da Mauá Capital. E o objetivo do fundo, então, é auferir rendimentos e ganhos de capital. 67% desse fundo aqui são CRIs, ou seja, fundo de papel, e uma parte também em outros fundos imobiliários ali. E o destaque que eu quero colocar nele é que o dividend yield dele está extremamente alto, 14,9%, com PVP de 0,93, quer dizer que ele está barato, ainda por ser um fundo de papel. É difícil encontrar um fundo de papel barato hoje, e o MCCI está, tá bom? Até peguei essa outra notícia aqui falando que o dividend yield dele está em torno de 14%, mas a gestão aqui já está até pensando
que pode ser um pouco mais, tá? Eles estão prevendo aí algo em torno de 15,22, que seria uma taxa de IPCA mais 12,8, sendo que é um fundo com qualidade de portfólio, tá? Então, fica essa ideia aqui de investimento. Quero também destacar o KNCR, porque ele está pagando super bem, tá bom? Ó, já chegou em 13,52% de dividend yield. Vou até colocar aqui, ó, no site do Investidor 10 para a gente ver esse histórico. Crescimento bem grande, ó, valorização de 20% nos últimos 12 meses e ainda está num preço justo, aí 0,98. E, enfim, ele ultrapassou aí a barreira dos 13% de dividend yield. É um fundo aí bastante seguro que tem pagado muito bem. E quais são as surpresas positivas que a gente tem também nesse vídeo de hoje? Os fundos de tijolos estão com notícias boas. Olha só, a gente tem o BRCR11 que conseguiu assinar contrato, ou seja, é um fundo de lajes corporativas que está sofrendo muito na Bolsa de Valores nos últimos anos até, né, por causa até dessa parte de home office. E qual que é o principal problema dele? Tem muita vacância, tem muito imóvel vago, ou seja, tem muito escritório que não está sendo alugado. E por que isso é ruim para o fundo imobiliário? Ora, se não está alugado, é menos dividendo que eu estou pagando. Só que o BRCR, por exemplo, ó, já começa a mudar um pouquinho o jogo, porque conseguiu alugar esses imóveis aqui na região da Chucre Zaidan, né, em São Paulo. Tem muito escritório em São Paulo aqui e ele diz que está com visitas bem aquecidas, ou seja, parece que o mercado de escritórios está começando a voltar um pouquinho mais. E quando a gente olha para ver as métricas, aí, os fundamentos dentro lá do site do Investidor 10, um PVP de 0,56. Olha só como esse fundo imobiliário está apanhando uma desvalorização de 11% em 12 meses. Porém, por ter ficado tão barato, o dividend yield dele é um dos maiores hoje dentro das lajes corporativas, 10,3%. Se ele conseguir realmente alocar, se ele conseguir realmente alugar ali, ter novos inquilinos, essa cotação vai voltar a subir aí para um preço sobre o valor patrimonial pelo menos um pouquinho mais próximo do justo, né? 0,56 realmente está apanhando demais. E a outra notícia positiva no setor de logística. O XPLG também conseguiu fechar contrato e diminuir a vacância, ou seja, princípio aí, né, boas notícias dentro dos tijolos, voltando a alugar. Será que a economia está se aquecendo novamente aí? Quer dizer que esses fundos imobiliários que estavam com vacância baixa, começando a alugar, pode ter uma valorização, que é isso que a gente espera de fundos de tijolos. Uma valorização boa. Já os fundos de papéis, aí sim a gente espera bons dividendos, e é isso que a gente já conseguiu mostrar aqui. Algumas ideias, algumas opções de investimento de fundos imobiliários que estão pagando muito bem. Então deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você quer que eu traga para você num próximo vídeo. Estou aqui para ajudar vocês. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.